fé, reservada à tradição, percebendo que o poder democrático se impunha para além de todo e qualquer título, e por isso mesmo era sem fundamento. Mais ainda, seu único e radical fundamento, que não exige nenhum outro, e basta a si mesmo, é a própria falta de fundamento. O fato de a palavra que indicava a forma de governo preferida dos detratores da democracia, qual seja a aristocracia, o fato da palavra aristocracia ser construída com base na mesma raiz kratos, revela apenas a efetiva compreensão dos aristocratas acerca do próprio poder, que, se tem base violenta, não deixa, no entanto, de ser fundamentado, o que se confirma pelo uso do termo aristos, os melhores, em grego, né? Aos quais a nascente democracia pode opor apenas a realidade artificial dos demói, recentemente reconfigurados pelas reformas de Clístenes em 508 a.C. Assim, em um evanescente dicionário de filosofia radical que nunca existirá, a tradução mais exata de democracia não seria governo do povo, esse horrível oxímoro, cuja simples enunciação já denuncia sua impossibilidade. Num dicionário de democracia radical, de filosofia radical, melhor dizendo, a palavra democracia teria como definição poder sem fundamento. É exatamente esse caráter desfundamental que particulariza a democracia, que não é, portanto, uma forma de governo, entre outras, ou uma técnica quantitativa para tomar de decisões ou seleção de elites. Como bem expressou Jacques Rancière, a democracia não será jamais perdoada, porque ela expõe a radical falta de fundamento do poder. E por isso encarna o fundamento mesmo de todo o poder. Todas as formas de governo, das antigas aristocracias e monarquias, até as modernas tecnocracias e midiocracias, precisam se justificar, precisam apelar para um título que convença a grande maioria a se deixar governar. Seja o mais sábio ou o mais rico, o mais nobre, ou aquele que é filho ou representante de Deus, toda forma de governo exige justificação, porque, no fundo, ela é injustificada diante da evidência da igualdade dos homens do demos. Só a democracia, por não ter fundamento, é em si mesma auto-justificada. Ela não tem fundamento simplesmente porque ela é o fundamento mesmo. Já que, ao invés de responder a milenar pergunta, qual milenar pergunta? Por que um ser humano deve merecer outro? Ao invés de responder essa pergunta, ela simplesmente a denega ao afirmar o caráter não originário, não transcendente, não tradicional de qualquer comunidade humana, de uma comunidade qualquer, ou seja, uma comunidade da potência, uma comunidade anárquica. Ora, se a democracia é anárquica, sem arquéis, sem fundamento, potencial e nunca totalmente em ato, a desobediência é a sua experiência mais característica, é a paixão central que a potencializa, que a traz para a potência, dado que só seres livres desobedecem. E desobedecem juntos, já que entre comunidade e potência há um nexo constitutivo, tal como ensina Agamben. Cito Agamben. Comunidade e potência identificam-se sem resíduos, porque a inerência de um princípio comunitário em toda potência é função do caráter necessariamente potencial de toda comunidade. Entre seres que estivessem desde sempre em ato, que já fossem sempre essa ou aquela coisa, essa ou aquela identidade, e tivessem esgotado nelas inteiramente sua potência, não poderia haver nenhuma comunidade, mas apenas coincidências e partições factuais. Só podemos comunicar-nos com os outros por meio daquilo que, em nós, assim como nos outros, permaneceu em potência. E toda comunicação, como bem a gente tinha incluído sobre a língua, é, antes de tudo, comunicação não de um comum, mas de uma comunicabilidade. Por outro lado, se houvesse um único ser, ele seria absolutamente impotente. E onde há uma potência, ali já somos sempre muitos. Assim como, se há uma língua, ou seja, uma potência de falar, não pode haver um único ser que a fala. Fecho aqui o Agamben. Como demonstrou Rafael Laudani, a tradição do pensamento político jurídico ocidental revela sua feição conservadora por não saber conceber a experiência disso que muito imperfeitamente chamamos de desobediência, a não ser através de uma palavra que, com o prefixo de desobediência, evoca aquilo que em nossa cultura ocupa o lugar de categoria central e originária, a obediência. É muito interessante esse fato de a gente não ter uma palavra para desobediência, ela é simplesmente a negação da obediência. Para a gente ver como é que a língua ela nos denega possibilidades, efetivamente.
Assim, só conseguimos pensar em desobediência negativamente, a partir de uma experiência da falta de algo que parece ser precioso. Todas as grandes obras do pensamento político e filosófico giram em torno da obediência, surgindo a desobediência apenas de modo marginal e secundário, sempre atrelada, até mesmo verbalmente, à experiência do comando bem-sucedido. Sim, porque obediência não é mais que um eufemismo para indicar que a separação ocorreu, que a hierarquia se impôs, que a ordem foi acolhida, que o fundamento fundamentou. Ao contrário, quando a separação e a hierarquia que dela resulta são afastadas em nome do comum, a ordem entra em curto-circuito e o fundamento não mais fundamenta. Vivenciamos então essa experiência, que só de maneira muito pobre chamamos de desobediência, e que precisamos urgentemente batizar com outro nome, que indique o mundus comum dos seres precários que somos. A partir de então, novas práticas políticas se tornarão possíveis. Certa vez, o ativista estadunidense Howard Zinn notou que o problema não é a desobediência civil, é sim a obediência civil. Ele está totalmente certo, e sua diatribe nos leva a pensar em como seria uma tradição político-jurídica centrada não na experiência da obediência, mas sim na da desobediência. Nela, nessa nova tradição política bem configurada, algo como Auschwitz seria não apenas impossível, mas impensável. E todas as principais categorias que hoje conformam o corpo aflitivo do direito, tais como sanção, norma, dever, propriedade e culpa, perderiam sua centralidade e operacionalidade, abrindo espaço para algo que, se ainda quiser chamar de direito, seria muito diferente da experiência de civilização e aristocratização que hoje atende por esse terrível nome. A democracia só pode ser entendida enquanto espaço de desobediência, porque ela é uma anarquia. Com essa palavra, não pretendo fazer referência a nenhuma das correntes históricas do anarquismo, pelas quais tenho, no entanto, maior respeito. A anarquia, que escrevo assim com a palavra arquia evidenciada pela sua paradoxal separação e junção com o prefixo an, prefixo de negação, a anarquia não é uma doutrina política, não é socialista nem de esquerda, estando muito além desses rótulos que, girando no vazio, exigem sempre a presença de seus polos opostos, capitalismo e direito, em uma espécie de hostil fraternidade que mantém a máquina antropológica funcionando. A anarquia é bem mais exigente que o anarquismo, dado que não pretende negar o poder, seja de perspectiva individual como um estímulo ou coletivo como um batume. Ao contrário, a anarquia quer trazer à tona o poder, não separá-lo, hierarquizá-lo e tratá-lo ao final como coisa natural e dada sob o nome de direito. A anarquia é o nome e o destino da democracia, é o verbete que substitui a obediência em nosso inexistente dicionário de filosofia radical, já que ela revela o segredo. Então, a anarquia é o nome e o destino da democracia. É o verbete que substitui a obediência em nosso inexistente dicionário de filosofia radical, já que ela revela o segredo vazio que preside a máquina. A radical ausência de fundamento que torna democrático o poder. Nessa perspectiva, a anarquia é o princípio que se opõe ao nomos, identificado por Carl Schmitt. Essa ordem pretende a fixidez da terra e legitima a autoridade soberana que a delimita e a atribui. Se o nomos é da ordem da fronteira e da linha militar, a anarquia indica exatamente a imanência de uma experiência comum dos seres viventes, que não se deixa aprisionar nos códigos jurídicos, propugnando por uma ausência de limites e uma experiência da inteireza da realidade, sem a mediação da soberania e do comando. Por isso mesmo, a anarquia é a democracia, sempre desobediente diante daqueles que brandem seus títulos de domínio, suas bulas papais, seus diplomas e certidões cartorárias. Diante do ut possidetis, que os senhores deste mundo pretendem fazer valer como título permanente do direito de governar, a anarquia trabalha em escala microfísica para fazer de toda propriedade e de toda culpa terra nullius, quer dizer, terra de ninguém, terra do uso, terra que é mar e, portanto, inapropriável. Isso é uma tristeza do mineiro que não tem mar, não fica pensando em mar nesse momento. Mas tem como potência, com potencialidade.
Viver uma vida anárquica, sem fundamento, desobediente, sem hierarquia, sem visão nem comando, significa então compreender que a vida humana não tem nenhuma vocação a realizar, nenhum destino histórico a concretizar, nenhuma ética natural a efetivar, nenhum dever a cumprir, sendo puramente uma vida da potência, na qual as possibilidades se põem abertas diante do ser, que não deve forçosamente realizar nenhuma delas. E é neste não dever estrutural que existe sua específica dignidade, jamais em construções determinantes e privatistas, que, a exemplo dos direitos humanos e da democracia representativa, traçam desde já e sempre um caminho fechado a ser integralmente percorrido, ainda que o preço dessa metodologia seja quase sempre a negação do princípio retórico que aparentemente fundamenta as ideias. É só assim que podemos compreender por que na terra dos direitos humanos e da democracia representativa, termos centrais do atual dicionário de política de direito, se deu a mais crua negação dos princípios que os fundamentam, seja mediante a empreitada multissecular da colonização, seja em nível caseiro, por meio dos campos de concentração e de extermínio, que, já foi dito com perspicácia, são realmente imperdoáveis e criminosos para uma sensibilidade europeia, somente por ter trazido para dentro do seu continente, para sua porção mais desenvolvida e humanista, uma tecnobiopolítica, na verdade uma necropolítica, já praticada há muitos séculos nas Américas. Nessa perspectiva, não são mais direitos humanos que sempre exigem, como operativos que são do Estado de Direito, mais violência instituidora, mais polícia, mais julgamento. Uma palavra, mais direito. Não são mais direitos humanos. Ou um aprofundamento das técnicas da democracia representativa, desde sempre condenado a separar violentamente o vivente da política. Ou seja, a vida de sua forma de vida. Não são mais direitos humanos, nem democracia representativa, que podem nos abrir espaços alternativos nesta época. Por mais que não admitam muitos de seus defensores, o que esses e outros dispositivos continuamente realizam é apenas reafirmar, com virulência cada vez mais clara, a regra inabalável de um dicionário fechado, em que a perigosa palavra progresso brilha em todas as páginas, indicando que, apesar de tudo, apesar dos massacres, apesar dos pogroms, apesar das purgas e apesar da Ku Klux Klan, apesar dos Bolsonaros e dos Trumps que crescem a cada dia em nossas casas e consciências, apesar de 517 anos de escravidão, apesar do feminicídio crescente e galopante, apesar de 1/3 da humanidade não ter acesso a simples água pura, apesar da Guerra Fria, da perspectiva diária de um inverno nuclear, apesar de 11 pessoas decidindo no Brasil o que é a justiça, apesar de, na prática, Marx ter virado Stalin, apesar da cura gay, apesar da escola sem partido, apesar dos mendigos queimados vivos nas ruas de nossas cidades, apesar disso tudo e de muito mais, estamos no caminho certo. Chega. É hora de acordar dos sonhos da razão. É hora de acordar do sono da razão e perceber que a riqueza de uma civilização, que a riqueza de uma espécie, como sapiens no nosso caso, não está naquilo que ela fez, mas propriamente naquilo que ela ainda não fez, naquilo que ela pode fazer, no fato de nenhum caminho estar vedado por Deus ou pela natureza, mas antes por nossos próprios preconceitos, nossos medos, nosso comodismo diante de um mundo que se explode. Em uma época de servidão intelectual universal como esta, que nos coube viver, não é pequena a ousadia daqueles que, como vocês desse seminário, ousam pensar fora da cartilha, ousam ser mal compreendidos e rotulados, ousam não se curvar aos verbetes desse dicionário posto diante de todos nós, por aqueles que acham que, apesar de tudo, estamos no caminho certo, porque é o único caminho. Contra esse tipo de escravidão espiritual, o que temos agora a oferecer é muito pouco, muito modesto e até mesmo ridículo. São só palavras, mas caberia aqui lembrar não apenas o óbvio fato de que as palavras mudam os seres humanos e esses mudam o mundo. É preciso também recordar uma última vez de Mustafa Kayat e, fazendo um detournement, reconhecer que não é preciso mais um instante para passar das palavras aos atos. Muito obrigado.
Agradeço a professora Dídias pela brilhante exposição. Realmente, pensar um novo léxico político é uma questão que nos deixa muito instigado, exatamente por essa dificuldade de pensar-se em verdadeiro outro, somente tendo os instrumentos do velho. Bem, para já passarmos a palavra para o professor Moisés e depois passarmos para o debate, o professor Moisés, ele proferirá a palestra 4 cenários para o fim do mundo. Professor, 40 minutos da sua apresentação. Boa noite a todas, todos. Um grande prazer estar aqui. Agradeço pela professora Dídias, também parabenizo pela brilhante palestra. Agradeço a Ana Carla e o resto do pessoal que está organizando enquanto discente, né, que sempre é uma contribuição fundamental para que o evento possa acontecer. E é um grande prazer estar aqui repartindo espaço com vários dos meus contatos do cotidiano, intelectual, né, no caso do professor Castor, do professor Alexandre, entre outros, né, o Tom, o professor Murilo, que ainda não está aqui, não vai vir, né, então é bom saber estar aqui entre nós, além dos que eu conheci hoje. Já queria pedir desculpas também, porque a minha estada aqui é um puxadinho da minha passagem pelo Rio de Janeiro. Na semana passada eu estava num evento lá do nosso GT na Filosofia, e por isso não vou poder ficar para todo o evento, porque eu preciso voltar lá para a minha universidade, dar aulas e tal, senão os caras vão me mandar embora, né? Eu preciso sobreviver. Então, infelizmente, eu vou ter que ser aquele pior tipo de participante de evento, que é aquele que fala e vai embora, né? Que é uma coisa sempre horrível, mas enfim, né? Coube a mim esse papel diante das circunstâncias materiais em qual eu estou colocado. Eu tenho uma trajetória no direito, na filosofia, e debrucei sobre essa questão do estado de exceção, a partir de Agama, inclusive, né, e algum diálogo com Derrida e outros autores. Mas eu resolvi falar de outra coisa, porque se é o evento da desobediência, né, eu posso falar de outra coisa aqui, então eu resolvi falar de outra coisa que não exatamente do Agama, do estado de exceção e de todas essas temáticas. Né. Também eu vim de gravata, porque eu pensei que ninguém ia estar de gravata nesse evento, né, então eu resolvi desobedecer, né, de gravata. Bom, o que eu vou falar hoje faz parte de uma pesquisa que eu venho realizando em todos os movimentos sociais, a integração digital desses movimentos, e é uma espécie de leitura, uma espécie de uma cartografia das forças políticas que hoje estão lutando, né, dentro do campo político. Eu entendo o campo político como um campo contingente, né, onde há um jogo de forças contingente, e essas forças se organizam segundo determinadas propensões, né, e tentam então prevalecer umas sobre as outras. E o que eu vou tentar fazer então é uma cartografia de 4 linhas ou tendências que eu considero que são linhas do nosso tempo, né, linhas do século XXI, que eu nomeei, né, um pouco inspirado no livro da Débora Danowski, do Gilberto de Castro, de Fim do Mundo. Né? E vou explicar tecnicamente o que quer dizer o fim do mundo. Essa imagem aí do Melancolia, né, é uma imagem que mostra assim, esse tempo que a gente está vivendo, que a ficção científica não cansa de imaginar o fim do mundo. Isso tudo é sintomático da necessidade de nós imaginarmos o nosso futuro. Tá? E o fim do mundo, diz lá em um determinado momento a Débora Viveiros, é algo pelo qual, por exemplo, nossos índios aqui já passaram, né? Eles já viveram o fim do mundo, mas não foram abalroados pelo planeta Melancolia, e sim pelo planeta Mercadoria. Né? Um outro planeta que bateu no mundo deles e destruiu o mundo deles. Né? Então, quando eu quero dizer o fim do mundo, eu não quero dizer necessariamente uma posição apocalíptica em
relação a isso, mas sim uma certa destruição, né, de estruturas que, enfim, organizam um determinado modo de ser e habitar, né, no mundo. Né? Então, na verdade, isso aqui é a tentativa de um novo compasso político, né? Você sabe aquele troço de direita e esquerda, autoritário e tal? É mais ou menos isso aqui que eu vou falar no jovem, porque eu não tenho como mostrar isso aqui, vocês nem devem estar enxergando, né? Mas outra hora, para quem quiser, eu mostro assim em detalhes o que seria esse novo compasso político, que é o compasso político do século XXI, né? Que para mim tem muito mais complexidade do que o compasso político do século XX. Mas também esse fim do mundo, paradoxalmente, é o fim do fim da história. Né? O fim da história, como vocês sabem bem, é uma expressão usada pelo Francis Fukuyama, em 1989, para caracterizar o pico, a culminância do período a partir do qual, digamos assim, a alternativa da social-democracia e do socialismo real começam a perder a possibilidade, a força política, né, e o modelo de democracia liberal e capitalismo vai se colocando como o fim da história, né, aquele justamente que não pode mais ser questionado, né, se teria alcançado o ponto final do desenvolvimento social, tecnológico, político e econômico, né, e encerramos por aqui. Nós estamos vivendo o fim da história, né, quer dizer, esse arranjo, que eu mais ou menos caracterizo como um arranjo que foi dominante de 1977 até 2008, né, é o tempo que começa com a hegemonia Reagan-Thatcher, né, passa por inúmeras variações, mas sempre dentro de um mesmo eixo mais ou menos combinado, né, entre governos neoliberais, né, e neoconservadores, e, do outro lado, uma espécie de uma centro-esquerda desidratada, né, tecnocrata, que talvez seja bem representada pela ideia de terceira via do Tony Blair. Né? Então, esse período, para mim, é um período que está se encerrando. E uma das razões dele estar se encerrando é essa, o antropoceno. Né? Então, eu coloco dois elementos que nos colocam nesse cenário do fim do mundo no século XXI. O primeiro é o colapso do neoliberalismo, né? E eu já vou desenhar esses quatro cenários sem o neoliberalismo como uma alternativa. Né? Eu acho que o neoliberalismo está se transformando numa outra coisa e não é nada consensual essa nomenclatura que eu vou adotar, né? Mas eu vou chamar isso de aceleracionismo, que o neoliberalismo está se transformando. O fato é que aquele modelo que perdurou muito bem até 2008 ele não consegue mais, digamos assim, se recolocar de maneira pacífica no cenário atual. Esse seria, então, a primeira razão que nos joga nesse cenário de fim do mundo. A segunda razão é essa do antropoceno, né, que imagino que a maioria deve ter ouvido falar, mas é a ideia vinda da própria geologia, do campo da geologia, de que o impacto antrópico na biosfera, né, isto é, que o homem faz, né, na biosfera, produz efeitos numa escala de magnitude geológica, né, e não mais como os outros animais sobre a face da Terra. Então,